Com a graça de Deus, conseguimos terminar as primeiras 5 cartas de Pedro. Agora passaremos às segundas cartas de Pedro. Então abra comigo aí em 2 Pedro, capítulo 1, os versos 1 ao 21. Porém, hoje nós vamos fazer, novamente como fizemos das outras vezes, nós vamos fazer as partes dos versos 1 ao 11. E na próxima, se o Senhor assim permitir, faremos dos versos 12 a 21. Então abra comigo aí, 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 1 ao 11. Diz assim: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eis aí a Tua palavra, ó Deus, e fale conosco por meio de Seu Espírito mais uma vez. É o que nós te pedimos em Teu nome. Amém. Então, o título dessa segunda parte chama-se Aos Peregrinos e Escravos, uma carta do céu. A primeira era somente aos peregrinos, uma carta do céu. Agora essa é aos peregrinos e escravos, uma carta do céu. Os irmãos irão entender durante essa exposição que, para nós, peregrinos e escravos é a mesma coisa. Nós somos ao mesmo tempo peregrinos e escravos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na primeira carta, como nós vimos na primeira carta de Pedro, Pedro nos traz o entendimento divino revelado pelo Senhor por seu Espírito de que nós somos peregrinos espalhados por todos os lugares, peregrinando em uma terra hostil, uma terra que odeia o nosso Senhor a quem servimos. E agora é acrescentado a esse entendimento a palavra escravo. E ele mesmo tem um entendimento de que é um escravo. Peregrino e escravo. Mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Perceba aqui que ele declara nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, e não meu Deus e Salvador Jesus Cristo. Com isso aqui deixando bem claro que o desejo de nosso Senhor é que todos compartilhem da mesma missão. Todos os santos compartilhem da mesma missão. Peregrinos em terra hostil e também escravos. Nessa peregrinação,
nessa terra hostil. A palavra escravo, ela transmite a ideia de privação de liberdade, o que também é isso. Porém, além dessa definição, a palavra escravo, ela é a realidade total de que um escravo, por ser escravo, é de propriedade de outra pessoa. Um escravo não possui direitos e não possui mais a sua vida. Ele é um escravo. Um escravo é um escravo porque foi adquirido e foi adquirido por um preço. E é essa a ideia que o Senhor nos diz através de Pedro. Como nós fomos comprados por bom preço, o preço do sangue do Filho de Deus, logo nós não pertencemos mais aos nossos desejos, às paixões da nossa carne. Mas agora os nossos desejos e tudo em nós, são direcionados ao nosso Senhor, são apontados para o nosso Senhor que é a quem nós pertencemos. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isso está escrito. Porém, essa verdade de que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, só se torna viva em nós, essa verdade, se nós estivermos nele. E nele em quem? Em Cristo, que nos comprou com seu sangue. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a verdadeira liberdade, ela é uma vida que vive inteiramente apontada para o seu Senhor e não para si mesmo. Há pessoas dentro de comunidades, dentro da Assembleia dos Santos, dentro da reunião dos santos, dentro da comunhão, que dizem que são libertas pela fé em Cristo. Professam isso. Sim, eu sou liberto pela fé em Cristo, eu sou liberto pela fé em Cristo. Porém, vivem totalmente o oposto disso. E com isso envergonham o seu Senhor. Elas vivem o oposto do que declaram de que são libertas pela fé em Cristo. Ora, isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Isso aí é uma piada sem graça. E nosso Senhor Jesus, ele não nos libertou para nós vivermos para nós mesmos, não. Mas sim para Ele. Por isso nós somos escravos de Cristo. Escravos marcados por Cristo. Cristo Jesus nos comprou com o seu sangue, o preço de sangue. Por isso que a palavra diz: somos comprados por bom preço. É o único preço santo, o sangue santo de Jesus Cristo. Nos comprou, nos redimiu de nossos pecados. Ele nos comprou para Ele e nós devemos viver para Ele. Então, se nós entendemos que somos comprados por Cristo e somos santos de Deus, e vivemos neste mundo, nessa peregrinação santa, e somos escravos de Cristo, logo nós devemos viver somente para Cristo e nada mais do que Cristo. Cristo é o único Senhor em nossas vidas. Cristo é suficiente para nós. Cristo é suficiente. Nada mais importa para nós além de Cristo. Então, se nós entendemos a obra de Cristo por nós, a obra gloriosa de Cristo por nós na cruz do Calvário, o nosso dever é corresponder
a isso, em obediência ao Espírito de Deus falando conosco todos os dias, nos convencendo do pecado todos os dias, da justiça todos os dias e do juízo todos os dias. O Espírito de Deus revela o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E o nosso dever é corresponder à voz do Espírito em obediência, todos os dias. Nosso Senhor Jesus não nos libertou para nós mesmos, mas sim para Ele, com seu sangue precioso, derramado em nosso favor na cruz do Calvário. É isso que nós somos. É isso que nós somos, escravos de Cristo. E é uma honra sermos escravos daquele que nos salvou, escravos do nosso Salvador. Nós pertencemos ao nosso Salvador. E é uma honra para nós, é um privilégio para nós pertencermos a Cristo. Nós temos um dono. Nós, os santos de Deus, têm um dono. Graças a Deus por seu Filho. Então que o Senhor nos conceda graça para não negligenciar essa verdade. Essa é uma exposição curta, mas porém de grande revelação do Espírito para nós. O Espírito nos fala de várias maneiras e nos falou mais uma vez por essa revelação. Então nós damos graças a Deus por seu Espírito, que nos revela a Cristo todos os dias. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, por teu evangelho. Te agradecemos pela tua obra gloriosa na cruz do Calvário para nos salvar, com seu sangue nos comprar. Ó Deus, nos comprar da ira do Pai. Obrigado por ter enviado seu Filho. Graças a ti por seu Filho, Deus. E que seu Filho seja o nosso Senhor e Salvador, e que essa verdade esteja intrínseca em nós. E correspondamos a isso, em obediência a isso, em todos os lugares onde nós estivermos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.